Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs e a todos aqueles que todos os domingos participam com nós outros desta classe, podemos dizer, uma meditação. E através desta meditação, o espírito, a fé é alimentada, porque quando estamos alimentados, fortalecemos nossa salvação, fortalecemos nossa comunhão com Deus. E nós outros já terminamos de meditar na primeira e segunda epístola de Pedro. Meditamos todo, leemos todo. E agora estamos meditando na primeira epístola de Juan, capítulo 1. Já meditamos até o versículo 4 e hoje vamos meditar até o versículo 10. A cada domingo meditamos 5, 6 ou 4, de acordo com a direção do Espírito Santo, ok? Antes de meditarmos, vamos falar com Deus, pedir a Ele que Ele conduzca esta classe, que Ele tome a direção e que o entendimento seja aberto para o lado espiritual, porque quando uno escuta carnalmente, uno não recebe a direção, mas quando uno dá atenção e escuta espiritualmente, uno consegue entender a direção e a vontade de Deus. Vamos falar com Deus. Mi Deus e mi Padre, lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus por a oportunidade de estarmos em esta classe, porque através desta classe nadie pode dizer, não estou alimentada, não estou alimentado. Nadie pode dizer que não recebeu uma direção. E nele deserto, quando o Senhor falava através de Moisés, o líder espiritual, porque Moisés era um líder espiritual, aqueles que entendiam, escutavam e entendiam, e assim acaso, espiritualmente falando, estes eram bendecidos, mas aqueles que escutavam não haciam caso, porque escutavam em la carne, e quando estamos em la carne, o Senhor dá uma direção e um entende outra direção. Espírito Santo, tome a direção desta reunião, conduzca esta meditação, melhor dito, fortaleça cada um, abra o entendimento de tus servos, porque esta meditação é para que os servos continuem firmes e que através de ellos nasca outros servos. Espírito Santo, toma todo em tus manos. Amém e graças a Deus. O tema de nossa meditação de hoje, aí está. Tema da classe: como ser purificado de toda injustiça. Quando nós outros conhecemos a Jesus, ou pensamos a conhecê-lo, nós outros veníamos cargados de injustiça. Teníamos injustiça em nossa mirada, teníamos injustiça em nosso comportamento, teníamos injustiça em toda a nossa vida, mas através da palavra de Deus, nós outros fomos eliminando a injustiça de nossa vida, porque a injustiça hace parte das tinieblas e a justiça hace parte de aqueles que andam com Deus. Nele versículo 5 da primeira epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5, mire como está escrito: E este é o mensagem que hemos ouído de ele e que os anunciamos. Deus é luz, e nele não há tiniebla alguma. Mire que Juan estava mostrando aos servos, à gente, que quem anda com Deus não anda em las tinieblas, ou seja, em na prática dele pecado. Quem anda com Deus anda em la luz, e quem anda em la luz anda sendo todo que se mostra que uno está andando com Deus. Mire a explicação.
a única razão que leva a uma pessoa a padecer eternamente é seu amor por la vida pecaminosa. Vê que há muita gente que tem amor à la vida pecaminosa, porque não consegue apartar-se desta vida de pecado. Quando nós outros conhecemos a verdade, temos que tomar uma decisão. Se seguimos em las tinieblas e na prática de las tinieblas, ou se vamos para outro caminho, que é o caminho de la luz. E se decidimos irmos por la luz, temos que abandonar tudo que pertence a las tinieblas, o orgulho, a vanidade, a prostituição, a mentira, a vida de mentira, de engano, ou seja, todo isso se queda para trás. Mire que habla mais a explicação. La luz é ele próprio Deus, revelado por meio de sua palavra e de seus hijos. Ou seja, a luz é ele próprio Senhor Jesus, que é revelada através da palavra de Jesus e através da palavra dos seus hijos. Quem é hijo de Deus, suas palavras mostram, suas atitudes mostram. Esta pessoa sirve, esta pessoa anda, esta pessoa se encontra em la luz. Aunque esta luz seja tão preciosa, ella ha sido despreciada por aqueles que amam las tinieblas, pois não querem que seu pecado seja exposto. Ou seja, quando amamos uma coisa, temos uma grande dificuldade em se apartar daquela coisa. Mas quando nos damos conta que aquela coisa que temos amor, entre comillas, está condenando nossa alma, nós outros nos apartamos e nos aferramos com amor a aquele que com amor em la cruz morreu por nós outros, que com amor ha tenido misericórdia de nós outros e ha dito todos os dias a nós outros: sigam em la luz. Mientras estamos em la luz, não estamos em perigo. Mientras estamos caminhando em la luz, não estamos em perigo. Mas não é por isso que deixaremos de vigilar. Não é por isso que vamos barrar a guarda. Não é por isso que vamos dizer: há uma vigília, eu não vou. Há ayuno, eu não vou fazer. Há propósito, eu não vou fazer. Não, a cada dia mantenemos a luz encendida. Quem estuve na vigília sabe lo que estou falando. A cada dia a luz tendrá que estar encendida para que as tinieblas não regressem. Versículo 6, mire que está escrito: se dissemos que temos comunhão com Ele, pero andamos em tinieblas, mentimos e não praticamos a verdade. Se um ha dito que tem comunhão com Jesus, mas anda em las tinieblas, Juan digo, está mentindo. É uma mentira, porque ele comportamento, as atitudes nossas, mostra realmente com quem estamos andando. Há dito em meu país, Brasil, e creio que aqui também há esse dito: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu eres. Se você anda com uma pessoa de mala fama, se você anda com uma pessoa que vive involucrada em coisas erradas, todos pensarão que você é igual, que eu sou igual. Se andamos com Cristo, quem mira para nós outros, quem está vendo nosso comportamento, se dá conta com quem estamos andando e a quem servimos. Mire a explicação: aquele que vive em pecado dá prova de que sua fé não é sincera. Dá prova, ou seja, señales
que sua fé não é original, que sua fé não é legítima, é uma fé emotiva, é uma fé que não é abraâmica, mas uma fé que não é sincera, porque Deus elegeu Abraão, porque Abraão tinha uma fé legítima, uma fé obediente, uma fé que quando tinha que renunciar, ele renunciava, uma fé que quando tinha que sacrificar, ele sacrificava, uma fé que a obediência estava por em cima de todas as coisas. Aí sigue mais, consequentemente, todas suas atitudes religiosas são inúteis. Ou seja, a fé religiosa ela não ajuda uma pessoa a ser feliz, porque a fé religiosa não lhe dá segurança, mas a fé abraâmica, a fé que agrada a Deus, é aquela fé que você está seguro, aunque tudo esteja a sua contra. Aunque tudo pareça perdido, obreiro, colaborador, CPOs e a todos que escutam, aunque tudo pareça perdido, aunque você diga não há salida, mas quando a fé é abraâmica, a salida aparece de onde menos esperamos. Quem ama verdadeiramente a Deus, submete a Ele. Se amamos verdadeiramente a Ele, hacemos como Abraão. Vamos submeter-nos a Deus, custe o que custe, estaremos sempre obedecendo a nosso Deus. E Ele estará sempre nos recompensando com as bendições e sempre conservando em nós outros ele fogo encendido para nossa salvação. Versículo 7, mais andemos em la luz. Mire que Juan digo, mas andemos em la luz, como ele está em la luz. Tenemos comunhão com os uns com os outros. A la sangre de Jesus, su Hijo, nos limpia de todo pecado, mas andemos em la luz. Se eu quero estar forte, se tu queres estar forte, obreiro, se queremos nos manter encendido, andemos em la luz. E tenemos comunhão com Deus e uno com os outros. Mire a explicação. Nunca intente convencer a você mesmo ou a los demais de que sua fé é genuína. Nunca intente. Não temos que provar nada para nada. Nosso comportamento, nossa maneira de reacionar em determinadas ocasiões da vida mostra se nossa fé é genuína ou se nossa fé é uma fé pirata. Se é uma fé pirata, aquela pessoa que mostrava que era de la fé, que mostrava que era de Deus, a situação mostrará quem ella és. Mas se a fé é genuína, em la hora de la prueba, em la hora de la tentação, e na hora em que o diabo quer que você reacione em la carne, você se frena por causa da luz, por causa do fogo que está dentro de você. Pois são nossas ações las que revela todo nosso interior. Nossas ações têm este poder de revelar o que somos por adentro. Porque mostrar-nos por afuera é uma coisa, e mostrar-nos por adentro é quando vêm as provas e as situações que acontecem. Davi, quando teve a oportunidade de matar a Saul, porque Saul intentava matá-lo, e quando Deus o entregou em suas mãos, Deus o entregou de propósito, para ver como Davi ia reacionar. Claro que Davi
por la situação humana, ele tinha direito de matar a quem intentava matá-lo. Mas ele digo, quem sou eu para tocar em mim rei? Lejos de mim tocar em um ungido de Deus. Mesmo Saul já rechaçado por Deus, mesmo Saul já apartado de Deus, mesmo que Saul tinha a corona, mas para Deus já não era mais rei, mesmo assim Davi não quis tocar em Saul por temor. E aí ele mostrava sua genuína comunhão, sua genuína fé. A fé abraâmica é acompanhada de temor. Temor. Davi teve temor a Deus e por isso que Deus lo hizo, ele grande rei Davi. Versículo 8. Se dissemos que não temos pecados, nos enganamos a nós outros mesmos, e a verdade não está em nós outros. Todos nós outros pecamos, todos nós outros temos nossas falhas, mas não permitimos jamais que ele pecado nos alegue da presença de Deus. Falhamos, pedimos perdão a Deus, pedimos misericórdia a Deus. Todos os dias que despertamos, pecamos, porque não existe nenhum ser humano perfeito, mas não vivemos na prática dele pecado. Aí está a explicação. Ao reconhecer e arrepender-se de seus pecados, culpas e impureza, ele ser humano atrai para si a misericórdia de Deus. Quando ele ser humano falha, ele ser humano resbala, peca, mas reconhece, eu pequei, eu falhei, eu não actuei de maneira correta e se arrepende e se humilha para Deus, a misericórdia de Deus entra em ação. Foi o que aconteceu com Davi. Davi não tocou, não matou Saul, mas na hora de rechaçar ele desejo por aquela mulher casada, ele não aguentou. E ele pagou uma grande consequência por aquela situação. Mas ele se humilhou, ele reconheceu seu erro e ele se arreglou com Deus e a misericórdia de Deus o renovou. Versículo 9. Se confessamos nossos pecados, mire que Juan digo, se confessamos nossos pecados, porque muitas vezes, quando uno peca, uno intenta arreglar a coisa, obreiro, colaboradores, CPOs, a sua maneira. Mas mientras uno não chega e confessa, porque muita gente busca arreglar-se a sua maneira, ocultamente, entre uno e Deus. Porque uno sabe, se eu confessar o que hice, se eu confessar o que foi hecho, eu posso deixar de ser obreira, eu posso deixar de seguir nesta posição, eu vou deixar de usar esta tela, porque é uma tela, o uniforme é uma tela. Mas uno vive toda a vida com sua consciência latindo, toda a vida com sua consciência lhe molestando. Mas quando uno se acerca e confessa, ele peso, a acusação acaba. Pastor, e se eu solo me arreglar com Deus? Você é intentado. Eu sei. Há muitos que são intentados. Se funcionara solamente assim, uno não estaria buscar e dizer, passou isso e isso. Claro que não é o homem que perdona, mas eu não posso estar servindo com minha vida com problemas. É necessário que uno esteja limpo, que uno esteja bem para poder ajudar as pessoas. Mire que Juan está dizendo. Se confessamos, se uno não é obrigado, é uma opção. Seguir tentando arreglar a coisa ou eliminar
o que está molestando a consciência. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar-nos os pecados e para limpiar-nos de toda maldade. Ele é justo, Deus é justo. Se uno confessou, se uno falou tudo o que tinha que falar, Ele é justo. Acabou, a consciência queda tranquila, porque em juego está nossa salvação. Porque nossa salvação vale mais que uma posição, vale mais que um pedaço de tela. Ponga isso, pense muito nisso. Aí está a explicação. Quando nos humilhamos e confessamos nossos errores delante de Deus, com firme decisão, mire que o bispo está dizendo aí, com firme decisão de abandonar definitivamente nossos errores, recebemos Ele perdão. Ou seja, quando uno confessa, mas decidido, abandonar aquela situação, é impossível seguir com a consciência pesada, seguir atormentado, seguir sem paz, porque a pior coisa é você estar servindo a Deus e sabendo, se me morro assim, me vou ao inferno. Se me morro nesta condição espiritual, minha alma não vai ser salva. Então, a decisão é que cambia toda a situação. Versículo 10, para finalizar: se dissermos que não erramos pecado, lhe hacemos a Ele mentiroso, e sua palavra não está em nós outros. Mire que Juan está praticamente repetindo o que ele diz no outro versículo. Se dissemos que não erramos pecado, lhe hacemos a Ele mentiroso, e sua palavra não está em nós outros. Porque Juan estava explicando lá que a gente naquela época intentava manter uma aparência. Delante de los demais estava tudo bem, mas ele pecado estava escondido. Nunca era abandonado definitivamente, porque em realidade, para Juan espiritualmente, ele pecado para uno era como um amante. Não é assim? Ele, marido, não abandona a esposa, ele segue com a esposa, ele vive na mesma casa com a esposa, ele mantém a esposa e se aí com os filhos, mas ele segue com o amante. Ele tem um tempo, de tempo em tempo, para encontrar-se, para manter uma relação com a amante, de maneira oculta, escondida. Assim é muitas pessoas que quedam um tempo, que sempre tem um tempo para ele pecado. Está com Jesus, mas uma vez ou outra entra na internet para ver pornografia. Uma vez ou outra mente. Uma vez ou outra guarda ressentimento. Uma vez ou outra traiciona. Ou seja, a pessoa não tomou a decisão. Ela não vive 100% metida nele pecado. Mas uma vez ou outra vai agir e busca ele pecado para saciar sua carne. Quando há uma separação dele pecado, não há mais que volver a provar ou praticar ele pecado. Aí está a explicação que foi colocada: admitir ele erro exige humildade. Para uno admitir, eu estou mal, eu não estou bem, eu não estou com condições de ajudar outras pessoas. Então, aí o bispo está orientando-nos que admitir ele errou exige humildade. Há que ser humilde. Há que ser humilde para
dizer, não, eu errei, eu estou errando, eu estou falhando, e eu vou buscar ajuda porque me pode levantar, porque se pode levantar. Nada que resbala, nada que peca está perdido. Se uno habla, não, eu vou buscar ajuda, e lá ajuda acontecerá, porque nossa intenção é ajudar. Nossa intenção é escorrer um caído e levantá-lo. Não é pisoteá-lo ou hundi-lo mais. Já está caído, caramba. Já está caído, sua própria falha já lhe maltrata, já lhe humilha. Então não há que outro humilhar, há que ajudar. E siga a explicação do bispo, pois contraria a la natureza humana. Quando a pessoa é humilde para buscar ajuda, a natureza humana é contrariada, porque a natureza lhe gusta esconder. Quando Adão pecou, influenciado por Eva, Deus estava buscando-los. Adão, e ele estava escondido. E Deus perguntou, por que te escondes? Porque ele estava com medo. Porque sua consciência lhe acusava. E quando Deus perguntou o que passou, ele disse, foi a mulher que tu me diste. Ele pôs culpa primeiro em Deus e culpa em la mulher. Se ele hubiera dito, Senhor, pequei contra ti, falhei contra ti, resbalei, falhei e se humilhasse allí ante Deus, você crê que ele teria saído de allí? Teria se separado de Deus? Não, mas Deus buscou humildade, Deus buscou um reconhecimento que não encontrou. Ele encontrou em Davi, ele encontrou em muita gente, mas ele não encontrou em Adão e tampouco em Eva. Mire que o bispo habla aí, admitir el erro exige humildade, pois contraria a la natureza humana. Aqueles que continuamente se vence a si mesmo, recebe a purificação de la sangre del Senhor Jesus. Porque nosso maior inimigo não é ele diabo, nosso maior inimigo é nós outros mesmos. E como logramos vencer nós outros mesmos? Através do Espírito Santo. Pastor, eu não estou conseguindo vencer a mim mesmo, sou orgulhosa, sou orgulhoso, sou prepotente, não tenho coragem para chegar delante da autoridade espiritual e confessar minha situação. Pida humildade a Deus, diga a Deus, dá-me humildade, porque quando um é humilde, um não saca força de onde não tem, não tuvo força, não tuvo disposição de praticar ele errou, há que ter força para confessá-lo e pagar por a situação e se levantar e se purificar. Coloque tudo isso em sua consciência, coloque tudo isso por obra, porque a cada domingo que meditamos, sacamos proveito. Eu saco proveito desta meditação que edifica minha vida, que edifica sua vida, e nos mantengamos com ele fogo encendido. E todas as vezes, obreiros e obreiras, que venir uma proposta de fazermos algo que não devemos fazer, há que rechaçar. Há que rechaçar para não passar por esta situação tão desagradável que muitos han passado. Vá se preparando, porque este sábado, dia 21, vamos estar, aí está, la reunião de los discípulos. Não tuvo ayer por causa de la vigília, não? Tivemos la vigília toda a noite e ayer não tuvo reunião dia 14. Mas dia 21 de maio, vamos estar às 4h30 da tarde e pido que todos tragam, por favor, ele carvão. Se acorda dele carvão? E na última reunião, traga ele carvão, que vamos finalizar ele propósito dele carvão, porque estamos determinando que não seremos carvão, mas seremos ele diamante. Ele diamante que ele brilho
es la glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acompanhe ele programa Obreiros em Foco desta semana, porque estaremos mostrando também perguntas e respostas. Há muitas perguntas, muitas inquietudes que muitos têm pena de perguntar. E nele programa, obreiros, colaboradores, Grupo Rove, vamos ter várias perguntas e vamos respondê-las à la luz da Bíblia. E esta pergunta de uno servirá para quitar a dúvida, a inquietude de outros. É um momento do programa que será muito forte para bendecir os obreiros, os colaboradores, os CPOs e a todos que lhe gusta participar dele programa Obreiros em Foco, de lunes a viernes, nele Facebook, Obreiros Equador, e de YouTube, Obreiros Equador Universal. E a última coisa antes de orar, todos os obreiros, colaboradores, CPOs, evangelizadores, todos os que são casados, estamos todos os rueves trabalhando com ele mantenimento para as parejas. A cada rueves ha sido uma maravilha, mas a orientação que damos a las parejas serve também para todos os solteiros, porque a pessoa que é solteira já tem a ventaja de aprender para amanhã não se equivocar. Todos os jueves estamos aqui nele templo, eu estou 7 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Pastor Gustavo está às 10 da manhã e 5 da tarde, e Pastor Manuel sempre às 12 do meio-dia. Lute, obreiros, para estar na terapia, porque a maioria dos que se resbalam, a maioria dos que se perde, está sempre involucrada na vida sentimental. A terapia não é um trabalho, uma reunião que só vem quem tem problemas. Não, a terapia, eu tenho dito, que é uma prevenção, para que você não venha amanhã cair em um laço, amanhã cair em uma trampa do diabo. Vamos agradecer a nosso Deus. Mi Deus e mi Padre, muitíssimas graças por esta meditação. Cada domingo nós outros estamos alimentando nossa fé, alimentando nosso espírito, para que nossa fé permaneça sendo uma fé abraâmica. Todo aquele que a fé é abraâmica não permite que o fogo se apague, não permite que a chama se apague. Todo aquele que tem a fé abraâmica não tem acordo com o engano, não tem acordo com coisas e pessoas que lhe aleja dele Senhor Jesus. Meu Padre, guarde-nos, livra-nos da caída, livra-nos das trampas do engano, do espírito enganador, e bendiga a todos tus servos e a toda nossa família, em nome de nosso Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te bendiga e te guarde, que o Senhor Jesus ilumine ele caminho de ustedes, e como sempre é dito, temos ele telefone del setor dos obreiros, nosso WhatsApp, que queda todo ele tempo comigo, e uma vez que um obreiro quer falar comigo, é só você nos escrever, e solamente eu, nadie vai ver o que você quer falar comigo. Aí está nosso WhatsApp, 099 895 9144. Estamos sempre à disposição, atendendo, orientando, dando uma direção para aqueles que chamam para nós outros e pedem uma orientação. Muitas das vezes pedem uma orientação ou habla de uma coisa e muitas vezes está equivocado, e nós outros orientamos, não é por aí, é por aqui, e
pide ajuda. E quando você pede ajuda e lá a resposta vem aclarando todas as coisas, você queda em paz. Não é coisa melhor que estarmos em paz. Quando estamos em paz, não há quem detenga nós outros. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Eu oro por ustedes e ustedes oram por mim. E assim a oração cubre a todos. Deus me los bendiga a todos. Hasta amanhã, no programa Obreiros em Foco.